Boa noite, pessoal que acompanha a missão Dakar. Estamos aqui desta vez para entrevistarmos um missionário que ele esteve trabalhando na Mongólia, lá no Extremo Oriente, pertinho da Rússia, pertinho da China. E então estamos esperando o Yuri entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo com ele. Deve estar entrando já, para a gente poder conversar. Muito bem. Opa! Que bom! Yuri, boa noite. Como vai você? Boa noite, pastor. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Prazer imenso, estou bem, graças a Deus. Pois é. Na paz em meio à guerra, né? Tudo na paz em meio à guerra. Verdade. Yuri, desculpa, e o pessoal que nos acompanha, a minha internet deu, na hora que eu entrei, fora do ar. E aí, estou com dados móveis, mas vai dar tudo certo, com a graça de Deus, tá? Então, Amém. Vamos lá. O nosso convidado de hoje, pastor Yuri, foi missionário em Mongólia, na Mongólia por 5 anos, tá? Mas antes de nós entrarmos na sua experiência de missão, Yuri, fale onde é que você nasceu, onde você estudou, dá um panorama aí, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se não tem, enfim, dá um panorama aí do Yuri para a gente poder ter uma noção. Ok. Eu sou soteropolitano, nasci em Salvador, nascido e criado em Salvador. Não venho de uma família adventista, fui o primeiro adventista na minha família. Vim estudar aqui na FADBA, na época ainda conhecido como IAN, na época que o pastor e professor Natanael era professor aqui no seminário, foi meu professor, inclusive, aqui nos anos de estudo, no bacharelado em teologia. Aqui conheci minha esposa, Laís, que é fisioterapeuta, estudava aqui na época também. Hoje temos 2 filhos. O Kawai, que tem 7 anos, nascido no Brasil, mas que foi para a Mongólia com 1 ano e meio, então tem mais experiência no campo missionário do que no Brasil. E o meu filho Kael, que é o mais novo, que nasceu na Mongólia, né? Nasceu lá e hoje está com 3 anos. Uhum. Que legal. Ele não tem cidadania, né? Não tem cidadania, ele é brasileiro, os mongóis não dão cidadania para filhos de estrangeiros nascidos lá, se o casal for estrangeiro. Se um dos dois for nacional, se for nativo da terra, do país, eles até concedem a cidadania, mas no nosso caso não. Nosso filho é natural da Mongólia, mas então, cidadania Yuri, brasileira. Você trouxe da Mongólia algo que nunca vai deixar de Sem lembrar, dúvida. né? O país onde esteve. É uma parte de nós. É o seguinte, o Yuri tem uma característica muito marcante. Ele foi meu aluno, muito inteligente, etc. Tal. Mas agora, para mim, foi uma novidade saber, tá? Então, gente, conta para nós aí, Yuri. Você esteve 5 anos na Mongólia, que é uma língua dificílima, o mongol, certo? Sim. E o alfabeto é diferente do nosso, tá? Então é o seguinte, você conseguiu aprender a falar mongol? Sim, assim que nós chegamos na Mongólia, o nosso foco principal em relação ao nosso trabalho eram 2. Primeiro, adquirir o idioma, alcançar um nível conversacional do idioma, e segundo, nos misturar com as pessoas para que nós pudéssemos realmente compreender, mesmo que não na sua completa totalidade, obviamente, mas um pouco da sua cosmovisão, né? Entender a visão de mundo delas, a maneira que elas interpretavam a realidade. Então, durante cerca de 1 ano e meio, o meu trabalho consistiu em estudar o idioma e me misturar com as pessoas. E, obviamente, essas 2 coisas acabam se completando, né? É isso que eu queria perguntar, Yuri. Você, 1 ano e meio, você focou na língua. E olha, para aprender essa língua em 1 ano e meio foi um sucesso, né? Mas então, você interagiu com as pessoas já quando estava aprendendo a língua? Sim, durante 1 ano e meio eu estudei formalmente o idioma em uma escola de idiomas mongol, né? Eles ensinavam inicialmente a partir do inglês, ou seja, eles utilizavam o inglês como ponte para o ensino da língua mongol, mas depois de uns 3 meses de aula, aí as aulas ficavam só em mongol. Foi quando a gente começou a evoluir você mesmo. Tinha que se virar e aprender o mongol.
Sim, e Beleza. após esse 1 ano e meio de aulas, é que, na verdade, na vida real, no dia a dia, é que a gente acaba desenvolvendo mais. Foi quando Tá. realmente a gente começou a alcançar uma certa familiaridade e fluência com o idioma, né? Então, isso quer dizer que você estudou a língua mongol, levou 1 ano e meio ali dando duro, tá, e tal, e já praticando na medida do possível. Você pregava em mongol? Eu pregava quando os sermões não eram tão, como eu posso explicar, abstratos, né? Quando eram sermões assim que envolviam mais conselhos da vida prática, eu conseguia pregar. Beleza. Agora, tudo que envolvia pensamento muito abstratos, assim, que envolvia um certo raciocínio mais profundo, para mim era mais difícil. Então, Tá. nesses casos, eu usava realmente tradutores, né? Mas era Tá. interessante porque muitas vezes eu percebia que o tradutor não estava traduzindo corretamente. Era Ele comum inventava isso qualquer coisa acontecer. lá. Era comum isso acontecer. Eu Porque você percebia e já, eu porque corrigia o você já tradutor. entendia a língua também, né? Sim, sim, sim. Yuri, É. uma curiosidade, Yuri, mais uma. Claro que eu nunca estive na Mongólia, tá? Não Uhum. conheço, tá? Mas eu conheço o pastor Elbert Kuhn, que acho que foi o pioneiro aí, tá, e tal, né? Acho que foi, né? Trabalhamos juntos lá Ah, durante algum é? tempo. Uhum. Ah, legal. Bom, Sim. então, Yuri, é, um país muito distante do Brasil, do outro lado do mundo, uma língua diferente, as características físicas do povo diferente, né? Então é o seguinte, como que foi a sua chegada na Mongólia? Quais foram as suas primeiras impressões, por exemplo, da cultura, do povo, do clima? Quando é que você chegou lá? Inverno, verão? Que época você chegou lá? Eu cheguei no final do inverno e realmente foi assim extremamente complicado, né, a nossa chegada lá, porque nós saímos de Salvador, eu acredito que devia estar ali por volta de 27, 28 graus positivos, e quando chegamos ali no aeroporto da capital da Mongólia, chamada Ulaanbaatar, nome da capital, nós chegamos ali estava menos 27 graus. Então nós literalmente 50, tivemos 54 graus de diferença. Sim, nós tivemos que ser literalmente resgatados no aeroporto. Eu lembro que o pastor Elbert Kuhn, junto com sua esposa Cleide, e o Rodrigo e a Gabriela, que inclusive já bateram papo aqui contigo, eles já tinham chegado lá alguns dias antes e eles foram nos resgatar no aeroporto, porque nós não tínhamos roupas, né, apropriadas para E sair do chegaram com roupa aeroporto, né? lá? Chegaram com Chegaram roupa. com roupa, com cachecol, com gorro, com luva. Até com edredom chegou lá. Foi o maior mico que a gente pagou lá para sair do aeroporto, né? Meu pai. Tá, e tava nevando, não? Eu não lembro se. Eu acho que não estava nevando. Na Mongólia não neva muito, mas o que acontece? Quando neva, a neve acaba permanecendo, né? Assim, em vários pontos. Então eu lembro que quando a gente chegou, o avião começou a dar o comando para pouso, que a gente olhou para baixo, a gente só via aquele Branco. deserto tudo branco de gelo, né? Foi um impacto. Eu nunca tinha visto neve. Então você imagina, você já vê um deserto de neve. Foi assim um impacto muito grande. E quando a gente saiu, a gente viu ali realmente a neve. Mas a primeira vez que nevou, eu acho que foi, sei lá, 1 ou 2 semanas depois que a gente tinha chegado. Tá. E como é que é o estado de espírito inicial? Chegando lá, tudo diferente. Como é que você reagiu lá no coração, lá no peito? Olha, inicialmente, claro, você cria uma expectativa, né, uma ansiedade, mas normalmente aqueles que já vivenciaram alguma experiência de missão, seja de curto prazo ou de longo prazo, como foi o caso, sabem dessa realidade, que inicialmente os primeiros dias e os primeiros meses, normalmente é aquela fase de encanto, né, uma fase onde você tudo te deslumbra, tudo te fascina, né, porque tudo é novo, tudo é exótico. Então é meio que uma fase de lua de mel, né? Então, claro que tinha toda a dificuldade do frio, sobretudo. Era um frio que literalmente, hoje, pastor Nathaniel, eu entendo aquela expressão frio de doer. Até então eu achava que isso era Sério? metafórico, né? Mas É na Mongólia verdade? isso é literal, né? Dói É mesmo o mesmo? frio. Então doía no osso, doía dentro do olho. Eu nunca imaginei isso, que o frio podia doer dentro do olho, né? Enfim. E além da dificuldade com o idioma, a comunicação, porque, veja, a gente chega num país e a gente percebe que nós somos tão dependentes como uma criança. Eu precisava de uma pessoa ir comigo na padaria para comprar pão, coisas desse tipo, Imagino. né? Então, tudo isso, óbvio, com o tempo, aquilo vai gerando um desgaste, que é o que a gente chama, inclusive, de choque cultural, né? E que é natural, todos nós temos que enfrentar, temos que encarar,
e você paulatinamente vai conseguindo, à medida do momento, a partir do momento que você começa a se inserir, começa a se abrir para o novo, se abrir para a nova cultura, refrear o juízo, costumeiramente é muito normal as pessoas compararem a cultura dos outros usando a sua como padrão. Então a gente refreia um pouco esse juízo e começa a desconfiar do nosso próprio juízo. E se abre, né, para aprender um pouco mais do outro. Yuri, né? Qual foi o primeiro trabalho que foi delegado a você, que foi comissionado a você como missionário na Mongólia? Primeiro trabalho. Lá na Mongólia, nós iniciamos trabalhando internamente no escritório da igreja, que é a missão da Mongólia. Nós chamamos de Mongolia Mission. E lá dentro da missão da Mongólia, inicialmente nós trabalhamos ali como assistente do pastor Elbert Kuhn. O pastor Elbert era o presidente da missão, né? Então nós trabalhamos ali como assistentes da presidência inicialmente. Nesse período que nós estávamos estudando o idioma, então foi um trabalho concomitante, mas o meu foco era realmente estudar o idioma. Logo em seguida, nós fomos ali nomeados para trabalhar na área de Ministério Pessoal e Escola Sabatina e no departamento de comunicação. Ficamos ali alguns anos, mais tempo no departamento de comunicação. E aí, posteriormente, nos foi dado um outro desafio, né? Tá. De uma coisa, eu gostaria de saber, tá? Na área de comunicação, que tipo de trabalho o missionário Yuri fazia na área de comunicação? Ok. Quando nós chegamos lá, nós obviamente começamos a observar muito, né, ouvir os locais. Tem uma frase do pastor Ganun Diop, que ele diz assim, understanding in order to be understood is the key of every testimony. Compreender para ser compreendido é a chave de todo verdadeiro testemunho. Então, a gente, antes de querer ser compreendido, a gente precisava compreender. Quando a gente começou a conversar com as pessoas e observar a realidade da igreja mongol, a gente percebeu que um dos grandes focos que a gente precisava ter lá era focar nas novas gerações, nos jovens, né? Formando novos discípulos e novos líderes para a igreja. E aí a gente, obviamente, percebeu que essa juventude estava completamente conectada com as mídias sociais, né? A globalização hoje chega na Mongólia, nos maiores recantos, nos confins da terra, as pessoas estão conectadas, né? Então, a gente entendeu que a gente poderia utilizar a ferramenta da mídia para justamente pregar o evangelho, pregar a tríplice mensagem angélica. Então você como responsável pela comunicação, você identificou um canal, digamos assim, uma linha de atuação. Sim. E deu certo? Você conseguiu? Deu certo, graças a Deus. Nós trabalhamos primeiro para capacitar um grupo de pessoas, que era quem trabalhava comigo mais próximo, né? O pessoal mais da parte técnica, produtor, né? Editor de vídeo, pessoal para fazer os programas mesmo, né? E a gente montou um estúdio mesmo de produção de vídeo, né? Compramos os equipamentos com doações das pessoas de fora, enfim. E aí montamos um estúdio com os equipamentos que a gente, dentro da nossa possibilidade, poderia comprar, né? Mas ficou um estúdio bem bonitinho e começamos a produzir materiais mesmo para consumo não apenas interno da igreja, mas para jogar realmente para fora, para as pessoas terem, muitas delas, o primeiro contato com a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas na Mongólia, pastor Nathanael, nunca sequer ouviram falar o nome de Jesus. Isso me impactou muito no primeiro momento lá. Qual é a religião predominante na Mongólia? Olha, a religião predominante é o budismo, né? Um budismo de linha tibetana. O budismo você tem ali os chamados três veículos, né? Então, dentro desses 3 veículos, você tem o Vajrayana, que é justamente essa linha tibetana de budismo. Mas na Mongólia, esse budismo ele ganha, obviamente, uma característica local também, uma espécie de budismo mongol, né? Mas ele vem dessa tradição tibetana. A religião budista é a predominante lá? É a predominante e é a religião oficial do Estado. O país não é um país laico. Inclusive, então, o próprio governo... é budista. Sim, o governo, ele literalmente promove a religião, né? Ele, dentro do orçamento governamental, existe lá, né? Iniciativas para promover a religião, porque eles meio que utilizam isso como uma forma de... eles defendem a tese de que, através do budismo, eles estão mantendo as suas tradições, as suas raízes intactas e tudo mais. E, além do budismo, nós temos ali também o que nós chamamos de xamanismo, né? Ou animismo, que é muito comum também na África, onde o senhor trabalhou. Tem também lá? Tem, muito forte, por sinal. Muito forte ainda bastante forte. Tanto é
que, na prática, é difícil você distinguir o que é o quê. Porque o budismo tibetano ele tem uma característica muito inclusiva. Então, os budistas tibetanos eles foram muito missionários. Então, sempre que eles chegavam num Sim. novo local, uma das principais características era assimilar grande parte da religião local. Ou seja, havia um sincretismo muito grande. Então, o budismo tibetano tem muitas práticas xamânicas. Então, você meio que não consegue discernir muito se a pessoa é budista, se ela é xamanista. As coisas meio que estão amalgamadas. Mas viu, Yuri, na África, eu estive em vários lugares, vários países, e lá é o animismo. Veja bem, a gente encontra práticas e conceitos animistas entre católicos, muçulmanos Sim. e, por incrível que pareça, entre adventistas do sétimo dia. Perfeito, perfeito. Tem um livro, por sinal, pastor Nathanael, para aqueles que se interessarem, um livro do Paul Hibbert. O título do livro, eu acho que esse livro não tem em português. O título dele em inglês é Understanding Folk Religions, que é entendendo ou compreendendo as religiões populares. Ele fala justamente isso, o poder que a religião popular tem de penetrar nas grandes religiões mundiais. Ou seja, mesmo dentro do islamismo, do budismo, do hinduísmo, do cristianismo, a influência... O animismo está lá dentro. Muito forte, muito forte. Yuri, deixa eu te dizer uma coisa. Você teve uma experiência na Mongólia com rádio. Por favor, você pode contar para nós que estamos aqui acompanhando você, tá? Como que foi essa experiência da rádio? É o seguinte, eu vou te pedir desculpa. Você começa a responder, rapaz, tá frio aqui em São Paulo, estou em Artur Nogueira. Geralmente, eu entrevisto nossos amigos de Porto Alegre, tá? E lá também faz muito frio. Aqui estava quentinho, mas hoje baixou a temperatura. Eu só vou fechar a janela ali, você vai respondendo, tá? Para não perder tempo, tá bom? E eu tô com um ventiladorzinho aqui, de tão quente que tá, ó. Meu pai do céu. Então, Yuri, fale um pouquinho como foi a sua experiência com a rádio. Eu vou ali fechar rapidinho e já volto. Ok. Em essência, foi o seguinte, quando nós chegamos ali na Mongólia, já havia uma rádio da igreja, só que essa rádio, ela só atendia através de podcasts, né? Ela atendia através da internet. Então, ela estava ligada a um ministério que nós chamamos na Igreja Mundial de AWR, né? Que é Adventist World Radio. Então, esse que é a Rádio Adventista Mundial. Então, nós produzíamos esses programas, nós tínhamos um pequeno estúdio para a produção dos programas. Então, esses programas nós fazíamos o upload, né, no site da Adventist World Radio e no nosso aplicativo que nós tínhamos também. Só que o nosso sonho era ter uma rádio FM, que atingisse, obviamente, um raio maior de audiência, né? E depois de 5 anos, nós alimentando esse sonho, no meu último ano ali, orando e buscando alternativas, porque era muito caro, e o governo não liberava mais concessões de frequências, né, na rádio, então não tinha mais rádios, surgiu a oportunidade de uma rádio que estava vendendo sua frequência. Então, nós automaticamente começamos a correr e conseguimos o valor. Eu lembro que foi cerca de $45 mil aproximadamente para comprarmos a frequência. Compramos a frequência, aí alugamos um local, fizemos um estúdio. R$200 mil, né, amigo? Aproximadamente. Graças a Deus, Deus vai abrindo as portas, né? Porque a obra é dele, né? Não é nossa, a missão é de Deus. E ali nós montamos um estúdio realmente, porque o estúdio que nós tínhamos de produção só de áudio curtos não dava para atender, porque uma rádio FM tem todo um aparato técnico. E graças a Deus a rádio hoje está lá e a frequência consegue atingir aproximadamente 1.500.000 pessoas. Só para o senhor ter uma ideia, isso é 50% do país, porque a Mongólia tem 3 milhões de habitantes. E a rádio atinge 1,5 milhão de pessoas, né? Não, o seu raio de ação. Maravilhoso. Tá, agora sim, que tipo de programa vocês faziam numa rádio FM cristã, num país de maioria budista? Então, como é que era feito a contextualização, como atrair, como chamar atenção, entendeu? Sendo Sim. que é uma rádio liderada por estrangeiros, tá? E cristã. Eu tenho assim, gostaria de saber como é que funcionou. Tá. Na verdade, eu era o responsável pela área de comunicação, mas toda a rádio, toda a equipe técnica era composta por locais, por
por Ah, membros ok. locais da igreja, né? Os Nós tínhamos locutores uma eram outra locais. menina, tinha uma outra menina estrangeira chamada Milena, que ela foi para lá como voluntária, ela era repórter, então ela ajudou muito mesmo também nesse início. Mas, em essência, era basicamente só os locais mesmo, né? A gente procurava ter essa atitude de sempre estar ali, né, no backstage, ali, sempre de trás e deixando o protagonismo Tá. para os Mas locais. que tipo de programa vocês faziam? Então, obviamente que a gente buscava, para fazer esse primeiro contato, esse processo de contextualização, né, de transmissão ali do Evangelho, os valores que eram comuns a nós. Então, nós tínhamos muitos programas sobre família, educação de filhos, relacionamento entre casais. Nós tínhamos programas na área de saúde, porque a Mongólia tem um sério problema com o alcoolismo. Por causa do Muitas frio, pessoas, né? problema Por causa seríssimo, bebem do muita frio. vodka ainda por influência da Rússia, né, que é vizinha ali direto, e cigarro por influência da China. É a Perfeito. Rússia ao norte mandando vodka e a China ao sul mandando cigarro. Então, o álcool atinge as pessoas mais velhas e os cigarros mais jovens. Então, nós Tá. tínhamos programas Viu, nessa Yuri? área, tínhamos programas para as crianças e os programas também falando diretamente a respeito da Bíblia. Mas como é que normalmente nós fazíamos? Nós contávamos através de storytelling, né, que é aquela arte de contar histórias. Então, eles usavam parábolas inclusive locais da Mongólia, histórias locais que tinham relação direta e a gente podia fazer aplicações a princípios e a histórias bíblicas. Então, foi muito interessante, Tá. está Então, sendo, porque o Yuri, trabalho uma está sendo curiosidade. desenvolvido agora. Tá. Vocês conseguiam promover, por exemplo, como faz a Novo Tempo, divulgação de curso bíblico, Apocalipse, vocês conseguiam fazer esse tipo de divulgação para conseguir pessoas para fazerem cursos? Como é que funcionava? Se é que tinha alguma coisa Sim, semelhante? sim. A Mongólia, apesar de ser um país, como eu disse, budista, né? Existe, pelo menos em tese, liberdade religiosa. Quando eu digo em tese, é porque oficialmente você tem liberdade, tanto de pregação quanto de conversão. Ou seja, eu mesmo, eu era oficialmente, o meu visto de trabalho era de religioso. Todos sabiam o que eu estava fazendo ali. Agora, apesar da lei liberar, uma coisa é a lei liberar, outra coisa é a prática, né? Então, existe, obviamente, digamos, certas dificuldades criadas, tanto pela cultura local, quanto, inclusive, pelo próprio governo, dificultando em algumas atividades, né? Para renovar a concessão, né? Renovar visto, uma série de coisas. Mas, por exemplo, nós chegamos a realizar ali na capital da Mongólia uma série de evangelismo muito grande com o Está Escrito Internacional. Eles vieram durante 3 anos, trazendo médicos, voluntários, dentistas, e nós fizemos um impacto ali na capital. O final desse projeto foram batizadas 198 pessoas. Não, Isso aí ô, foi um Yuri, batismo assim incrível na Mongólia. isso é um Sim, sucesso tremendo, né? Mas sim. foi algo semeado, trabalhado Claro, durante... claro, claro. Foi um projeto de 3 anos que eles, todos os anos, eles vinham, traziam os voluntários atuavam nas comunidades e nós tínhamos as pregações à noite também, né? Mas era na área de saúde, o carro-chefe? O Área de carro-chefe era a área saúde? de saúde, mas as mensagens eram mensagens essencialmente bíblicas mesmo, doutrinárias, À proféticas, noite. falando de Daniel e tudo mais. Que legal, que legal. É. Fico muito feliz. Yuri, vamos lá então. Eu queria que você falasse da segunda fase. Você disse que trabalhando como departamental de comunicação, de escola sabatina, etc. Ministério Pessoal, parece que foi isso que você falou? Tá, Sim, sim. mas você depois realizou outras atividades. Você poderia, então, dizer o que aconteceu depois dessa primeira atividade que você desenvolveu? Tá? O que mais você realizou? Ok. Eu acho que eu estava no meu no terceiro ano, iniciando o terceiro ano lá na Mongólia, e a administração da missão nos fez um desafio de coordenar e realizar um projeto que nós chamamos de missão global, né? O que é isso? Era um projeto de plantio de igreja, ou seja, o início de uma comunidade de fé, onde não havia presença adventista até então, né? Era um bairro da capital chamado Nisir, e o nome desse bairro se deve ao aeroporto, porque ele é muito próximo ao aeroporto. Então, quando a gente Ok. fala Nisir, lembra-se do aeroporto, ou seja, é o bairro do aeroporto. Então, era um lugar muito promissor, né? A cidade está crescendo para aquela região e não tinha igreja adventista ali. Então, nós começamos o trabalho. Alugamos um apartamento ali num prédio residencial,
começamos a nos misturar com as pessoas, meus filhos brincavam com as crianças, essa brincadeira dele com as crianças já me fazia conhecer os pais. E começamos a desenvolver um trabalho, fazendo pesquisa nos prédios, na comunidade, indo comer nos restaurantes locais. E a gente começou a ficar conhecido. Porque, veja, pastor, não é muito comum encontrar um estrangeiro nesse tipo de lugar durante o inverno e falando mongol. Então, aquilo ali chamava a atenção das pessoas. De certa forma, nós ficamos meio que conhecidos. E aí nós começamos a fazer... Oi. É sensacional, é sensacional. E eu quero parabenizar você aqui, ao vivo. Meu amigo, aprendeu uma língua dificílima tão rápido, tá? Então, é mais fácil chegar ao coração das pessoas falando da língua delas. Sem dúvida. Eu creio nisso plenamente, pastor. E para mim isso é uma prioridade no campo missionário. Porque mesmo que você tenha um tradutor e a pessoa consiga compreender, não é a mesma coisa, né? A língua, ela conecta você à pessoa. Tá, quando você agora, fala a língua Yuri, da pessoa, você fala direto ao coração dela. Yuri, é o seguinte. Estamos sabendo que o Yuri vai para o Japão, é isso? É verdade. Pelo menos é o que a gente espera, né? Se o coronavírus aí reduzir, as portas do Japão se abrirem de novo, se Deus quiser, a gente vai. E o desafio de ir para o Japão, aprender os sinais gráficos japoneses e falar japonês. Quero ver o Yuri. Eu já estou estudando há 1 ano já. Sério? Já estou estudando há 1 ano. Já estou conseguindo ler. Eu já consigo ler porque o japonês tem 3 sistemas de escritas, né? Você tem o hiragana, o katakana e o kanji. Então, o hiragana e o katakana, eles são alfabetos. Assim, na verdade, a gente chama de alfabeto, mas eles são silabários. Então, se você realmente aprender, você aprende que aquilo ali significa na, aquilo significa mi, aquilo significa nu. Então, você consegue ler a palavra, literalmente, mesmo que você não consiga entender o significado. A grande dificuldade é o kanji no japonês, que são os ideogramas de origem chinesa, e esses não são letras, né? São ideogramas que expressam ideias, conceitos. Então você tem que saber qual é a pronúncia e saber o conceito por trás, né? São mais de 2.000 kanjis, pastor. Mais de 2.000. Pois é tipo hieróglifo do Egito. Assim, isso realmente é bem difícil. Né? É bem difícil. Tá, mas eu tenho... O mongol não foi tão difícil assim. Eu tenho esperança de que o Yuri vai aprender o japonês lá. São 3, então, são 3 dialetos, 3 áreas, né? Não, são 3... Não, veja, o idioma é o mesmo. São 3 sistemas de escrita. Então, o idioma é o mesmo. E os 3 sistemas de escrita, não é que você pode optar por um deles. Os 3 vêm juntos, entendeu? Se você pegar um texto em japonês, você vai ter ali em uma frase hiragana, katakana e kanji junto, né? Beleza. Yuri, vamos voltar para a Mongólia. É o seguinte, o tempo está correndo aí. É o seguinte, eu gostaria de saber, Yuri, qual foi a sua experiência mais marcante na primeira fase, certo? Antes de você ser um plantador de igreja. Qual foi a tua experiência que mais te tocou, que mais, assim, te trouxe alegria, satisfação na primeira fase? Rádio, e tal, comunicação, tá? Antes de ir para plantio de igreja. Eu vou sair um pouco dessa atividade mais formal, da atividade mesmo na igreja, mas para uma experiência muito pessoal. Porque sempre que eu saía da aula de idiomas da Mongólia, né? Da minha escola de idiomas, eu atravessava a rua e do outro lado da rua nós tínhamos o maior monastério budista do país, que era o Gandan. Então, para mim, aquele lugar se tornou uma espécie de centro de pesquisa, né? Então, toda vez que eu saía da aula, eu ia para lá e eu me misturava com as pessoas, eu observava as pessoas, eu procurava colocar em prática o que eu tinha acabado de aprender na aula. Então, essas primeiras experiências foram muito marcantes. Agora, o que realmente me marcou, eu diria que me chocou, foi quando eu tive realmente um choque de realidade. Foi quando, ao conversar com uma pessoa, nesse contexto, essa pessoa me perguntou o que é que eu estava fazendo na Mongólia. Eles sempre ficam curiosos, né? Porque só vão estrangeiros na Mongólia no verão. No inverno, você não vê estrangeiro, é raríssimo. Então, eles me viam ali, é muito frio, então eles me viam ali e perguntavam, mas o que é que você veio fazer aqui? Eu falava, Bi Brasil Azirsan. Eu vim do Brasil, aí eles... Timo, tipo, sério? Como assim? E tal. Aí eu tentava explicar com o meu pouco mongol da época, e eles me perguntam, essa senhora especificamente me perguntou assim, mas o que é que você faz aqui? Eu falei, olha, eu sou um pesquisador, estou estudando a língua, estou estudando a religião também do local. Ela, mas qual é o seu trabalho? Aí eu falei, pô, agora eu vou ter que falar. Aí eu disse assim para ela, olha,
eu sou um líder religioso, olha como eu expliquei para ela, eu sou um líder religioso como um lama. Lama é como nós chamamos os mestres budistas. Então eu disse assim para ela, eu sou como um lama. E os lamas são carecas assim, viu, pastor? Então ela percebeu assim. que eu estava contextualizado, né? Então eu falei, eu sou como um lama, mas eu não sou discípulo de Buda. Eu sou um lama, mas eu sou discípulo de outro mestre. Aí aquilo aguçou a curiosidade dela e ela falou assim, mas eu botei um salzinho na língua dela, né? Aí ela pediu água. Ela aí, mas de que mestre você é discípulo? Aí eu falei em mongol, né? Jesus. Aí eu me lembro que ela coçou assim o queixo, sabe? Como se fosse querendo puxar na memória. E ela disse assim, Jesus, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Quem é mesmo? Aquilo ali para mim foi Isso um é choque. incrível, né? Isso é Aquilo foi incrível, um né? choque. Eu nunca tinha conhecido, como brasileiro, como baiano, eu nunca tinha conhecido alguém que não tinha a mínima ideia quem era Jesus. E aquela mulher simplesmente ela falou assim: eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar, né? Então Mas aquilo para mim foi um Yuri, choque e foi quando eu realmente percebi o desafio que estava diante de nós ali, né? Uma outra realidade. vamos fazer uma comparação. Digamos que a gente esteja no Brasil, qualquer lugar do Brasil, certo? Sim, E sim. chega uma pessoa da Mongólia e aí tem uma conversa semelhante à sua com um brasileiro. É assim, qual é a sua fé, a sua crença? Eu sou budista. O que é isso? E eu garanto, viu, pastor Tem gente que Natanel? vai fazer a mesma Pastor, coisa. o seu paralelo foi perfeito, mas eu garanto uma coisa: é muito provável que nós brasileiros saibamos mais sobre Buda do que eles Sim. sabem sobre Jesus. Beleza. É possível, é possível. Uhum. É possível. Tá? Porque eles são uma cultura praticamente isolada lá, né? Exato, e principalmente as pessoas no interior, na capital não, mas no interior, e muitas das pessoas que moram na capital vieram do interior, moraram anos, e a cultura mongol é uma cultura essencialmente nômade, nômades seminômades. Então, os mongóis mantêm muito fortes as suas tradições e, sobretudo, a sua cosmovisão. Então, mesmo que o indivíduo hoje viva entre aspas, uma vida sedentária, né? Num contexto pós-moderno, a mentalidade dele, a visão É dele de nômade. mundo continua sendo uma visão nômade e isso automaticamente o atrela a alguns pressupostos religiosos, envolvendo sobretudo o animismo, né? Relação com a Viu, natureza Yuri? muito próxima. Eu vi algumas fotos que o Rodrigo me mandou, porque o Rodrigo foi missionário lá antes de você, não é isso? Nós chegamos, ele chegou, sei lá, uma semana antes de mim, Então aproximadamente. chegaram junto, tá, chegaram junto. Sim. Bom, então eu vi algumas fotos que ele mandava para mim, daquelas cabanas, como é que chama aquelas casas que são feitas lá no interior da Mongólia? Como é que é o nome? É uma tenda tradicional da Mongólia, né? Escreve, se a gente fosse escrever em português, escreveria G-E-R, ou seja, nós falaríamos Ger, mas em mongol nós falamos Gir, Gir, Gir. Significa Tá, casa, literalmente significa tá. E casa. qual é o material dessa casa? Olha, ela tem vários forros, pastor, na verdade, elas têm vários forros. Ela tem um forro que é como se fosse uma espécie de napa, né? Não sei como explicar direito. Ela tem Certo? um outro que é como se fosse uma espécie de coisa de couro por cima. São cerca de 4 forros, se eu não me engano. E aí ela é toda, como se fosse assim, formado com uma, sabe, uma tela. Eles criam aquela tela ali, redonda, e aí jogam esse forro por cima. E no meio você tem uma espécie de fogão que serve tanto para fazer a comida como aquecedor também. Ele funciona como aquecedor. É isso que eu ia perguntar para você. Imagina morar numa cabana, tendo às vezes até 40 graus centígrados abaixo de zero e sobreviver. Como é que Você pode? tem que queimar carvão, lenha, muitos queimam até lixo quando não tem condições de comprar carvão. Queima qualquer coisa que tenha combustão durante 24 horas. Durante o inverno, eles têm que queimar durante 24 horas ali para se manter aquecido. Agora, quando realmente está aquecido, ali dentro chega a fazer calor, porque ele retém o calor, né? Entendi. Beleza, Muitos então, séculos Yuri, vivendo assim, né? vamos para aquilo que, em termos de missão, para os cristãos, é mais relevante. Você disse que você plantou igrejas. Quantas você conseguiu, no tempo que esteve lá, plantar? Quantas igrejas? Eu, particularmente, me dediquei ao trabalho do plantio de uma igreja durante 3 anos. Uma Uma dedicação igreja. Tá. basicamente E no seu, exclusiva, né?
E houve outras iniciativas de outras pessoas, de outros missionários, para plantar a igreja? Ou foi só Sim, você os que teve próprios, essa sim, experiência? não, sim, claro. E sempre nós recebemos grupos ali de fora que vêm, mas normalmente esses grupos de fora que vêm para fazer missões de curto prazo, eles vêm para cooperar com um projeto que já esteja acontecendo, né? Então, normalmente, os pastores locais, porque nós temos pastores adventistas locais, eles são plantadores de igreja, né? Então, obviamente, hoje a fase da igreja na Mongólia é uma fase de expansão missionária. Então, o grande foco nosso hoje lá é expandir a igreja justamente para regiões do país onde nós ainda não temos presença Tá. adventista, né? Quantos pastores, Yuri, quando você saiu de lá, locais havia? Pastores, tipo distrital assim, quantos havia? Aproximadamente uns 30, Tudo aproximadamente. isso? É. Quando Isso, o Elbert... isso, isso eu não estou contando com os que trabalham na associação. Tá, então, Yuri, quando o Elbert chegou lá, ele começou do zero, que eu saiba. O pastor Elbert teve duas fases lá na Mongólia, né? Ele foi uma fase onde ele ficou 6 anos, ele trabalhou como ministerial durante um bom tempo, e numa segunda fase, que foi a fase que eu peguei com ele lá, ele era o presidente da missão. Nessa época em que ele era o presidente da missão, houve uma ênfase realmente muito grande nessa questão, na expansão da igreja e na formação de liderança local, né? Para que a igreja local não dependa mais do suporte estrangeiro. Esse é o Tá. grande objetivo, acredito, de todo missionário, né? Ter uma igreja local que seja autóctone, né? Um termo técnico Sim, da com certeza. missiologia, que é uma igreja que seja autossustentável, né? Uma igreja que se autolidere e que se autopropague também, né? Yuri, como é que você fez para plantar uma igreja? Qual foi o começo do trabalho para ganhar atenção, para ganhar, digamos assim, o interesse dos mongóis? Qual foi a estratégia que você usou? Você inventou ou já existia? Que técnica você usou? A estratégia que nós usamos foi o método de Cristo, né? Obviamente, primeiro a gente começou com o joelho no chão, onde tudo tem que começar, né? E pedindo a Deus que Deus nos orientasse, nos desse sabedoria e que Deus nos mostrasse os passos que Ele já estava dando. Eu creio plenamente nisso, pastor, que na verdade nós missionários, na verdade só estamos seguindo os passos que Deus já estava dando naquela cultura. Então Ele chegou lá antes de nós, né? Deus é o missionário por excelência. Yuri, Então, deixa eu te interromper. sim. O que você está falando agora, só quem tem experiência ou teve como missionário vai entender. A Uhum, parceria do missionário com Deus, ela é muito íntima, não é uhum, verdade? sim. Porque nós somos desafiados com novas circunstâncias, novas situações, para as quais, por exemplo, você é pastor, eu sou pastor. Eu fui professor de teologia, inclusive. Você também agora é professor de teologia, né? Mas, Uhum, Yuri, a gente tem, assim, um programa para seguir. Por exemplo, eu tenho uma matéria para dar, eu tenho um sermão sim. para pregar, eu tenho lição de sabatina para conduzir. Mas chega situações na vida do missionário que ele é confrontado com coisa totalmente nova. E aí, então, tem que dobrar o joelho, como você falou, tem que orar a Deus, pedir iluminação e Deus manda, não manda? Perfeito, sem dúvida. Ele manda, e ele manda pessoas também, né? Pessoas para te auxiliarem. Então, graças a Deus, nós tínhamos ali um grupo de adventistas que moravam na região e outros que moravam em outros bairros que vieram para formar conosco aquele núcleo, né? Aquele grupo inicial que foi a nossa equipe missionária, na verdade, de trabalho. Então, como eu estava contando no início, nós alugamos esse apartamento, começamos a nos misturar com as pessoas, identificar as necessidades. Tem um livro do John Stott, pastor, que o título dele é muito significativo, diz: ouça o Espírito, ouça o mundo. Então, eu acho que isso representa muito. A gente ouvia o Espírito pedindo que Deus nos desse orientação, como Jesus no monte, mas depois nós descíamos para a multidão, para ouvirmos as demandas das pessoas, entendermos suas necessidades. Então, a partir daí, nós começamos a montar estratégias. Minha esposa, por ser fisioterapeuta, nós começamos a fazer um trabalho de clínica, atendendo as pessoas que tinham problemas, muitos problemas no joelho, na coluna. Então, nós E ela começamos a atender atendia. gratuitamente. Ela atendia gratuitamente essas pessoas. Eu percebi que lá tinham muitos jovens e os mongóis gostam de jogar bola. Eu sempre fui um perna de pau, mas lá, por ser brasileiro, eu era tipo craque, entendeu? Então, a gente montou uma escolinha de futebol lá, atraía a criançada. Então, começamos a fazer esse trabalho, nos tornar conhecidos ali. Fizemos curso de corte e costura, curso de inglês, enfim, uma série de atividades ali para nos aproximar da Não, mas então é o comunidade. seguinte, pelo que vejo, do que você está falando, então você procurou usar
digamos assim, abordagens populares, não é? Então, ensinar inglês, isso, tá e tal, tá? Bom, e a pergunta é, deu resultado? Graças a Deus, porque depois de um tempo, quando as pessoas começam a ganhar, porque a Bíblia, Ellen White fala a respeito do método de Cristo, né, que unicamente o método de Cristo era verdadeiramente eficaz em aproximar-se do povo. Ela diz que Jesus se misturava com as pessoas, ele mostrava simpatia, ele ministrava as suas necessidades, né, e ele conquistava a confiança das pessoas. Então, quando a gente começou a perceber que as pessoas estavam se abrindo de verdade, né, nos chamando para as casas, para comer junto com elas, aquela coisa toda, né, o Mongol é muito hospitaleiro. Então, a gente começou a ser mais ousado. Nós alugamos um grande galpão, porque o apartamento não dava mais. Alugamos um galpão e fizemos um trabalho evangelístico ali, realmente pregando a Bíblia à noite, com menos 20 graus, né? Menos 20 graus e as pessoas vinham. Como? E o povo ia? O povo vinha, nós tínhamos ali toda noite cerca de 70, 80 pessoas nesse galpão, ouvindo a Bíblia. Legal. E ao com final... 20 graus abaixo de zero? 20, até menos do que isso. E aí, ao final dessa ênfase evangelística, volto a dizer, não foi um programa pontual, ele foi, digamos, uma colheita de algo que estava acontecendo já há anos, né? Então, ali ao final foram batizadas 16 pessoas, e nós começamos a trabalhar discipulado com essas pessoas, né, para que elas não apenas continuassem como membros da igreja, mas para que elas se tornassem discípulos de Cristo, trazendo outros, né? Yuri, esse tema que você colocou agora é por demais importante. Não adianta o missionário ir para um lugar, certo? Pregar bonito, fazer conferências, etc., se ele não fizer discípulos. Se ele não discipular, ele não foi missionário. Entendeu? A missão é essa, né? A missão não é batizar e aumentar o número de membros, que quando você for embora, vai tudo embora junto com você. A missão é fazer discípulos que realmente multipliquem outros discípulos. Eu lembro, pastor Natanael, que a primeira frase que eu disse no dia que eu reuni com esse pequeno núcleo, o núcleo que veio me ajudar, a minha equipe missionária de voluntários, né, locais, eu lembro a frase que eu disse no primeiro dia que eu reuni com eles, foi a mesma frase que eu disse no meu último sábado com a igreja, já com o templo construído, com esses novos batizados ali, a igreja lotada, foi a nossa despedida. A frase que eu disse para eles foi: o meu objetivo, no primeiro dia que eu reuni com eles, eu disse assim, olha, o meu objetivo aqui com vocês, ao plantar essa igreja, é que eu me torne desnecessário o mais rápido possível. Eu lembro que eles não entenderam muito bem essa frase. Legal, e eu disse a eles assim, olha, vocês vão entender essa frase no final. Passaram-se 3 anos e eu nunca mais disse aquela frase, mas trabalhando esse conceito na cabeça deles, né? Quando chegamos no último sábado, último dia, a gente não ia mais vê-los, nós já íamos viajar na segunda-feira. E aquele chororô, aquela coisa toda, e eu trouxe à memória deles isso. Vocês lembram a frase que eu disse? Que o meu primeiro objetivo era me tornar desnecessário o mais rápido possível. Eu falei, hoje eu estou feliz porque esse objetivo foi alcançado. Vocês não precisam mais de mim, eu aqui sou um intruso. Então, a minha alegria é ver que essa igreja não precisa mais da gente. E quando a gente saiu, pastor, quando nós saímos de lá, a igreja explodiu, assim, em termo evangelístico, em termos de número de pessoas, porque nós trabalhamos com a missão da Mongólia para que não fosse colocado de novo um pastor estrangeiro. Eu fiz questão, bati pé firme que nós precisávamos de um pastor local. Foi colocado uma pastora, por sinal, na Mongólia nós temos pastoras não ordenadas, né? Mas nós temos pastoras licenciadas ali. E essa moça começou a fazer um trabalho fenomenal com juvenis e adolescentes. A igreja lotou, muito mais pessoas e famílias vieram. E eu ainda brinquei com minha esposa. Falei, tá vendo, amor, que era a gente que estava atrapalhando? Então, foi um motivo de grande felicidade para a gente ver isso. Então, a pergunta você já respondeu. Eu ia te interromper. A pergunta era a seguinte, Yuri. Mas você conseguiu fazer com que a igreja se tornasse missionária? Então, você conseguiu. Sim, graças a Deus, porque, na verdade, a gente foi plantando essa visão, né? Desde o início, né? Desde esse grupo base. Na verdade, tudo começou com esse grupo base. Então, que já era um grupo de adventistas. Então, nós procuramos criar ou plantar essa nova igreja já com um DNA missional. É o que a gente chama, é um DNA missional. Ou seja, a igreja já surge, já é plantada, ela nasce com esse ímpeto missionário. Sensacional, né? Então, assim, ó, você teve êxito, louvado seja Deus, né? Pelo que você conseguiu, tá? Você conseguiu discipular, tá? E eles continuam discipulando. Então, você fez um trabalho realmente semelhante ao de Cristo. Parabéns.
Tá? Deus seja louvado. Então, aqueles que estão nos acompanhando, certamente devem estar agora sendo motivados também para a missão. E, aliás, Yuri, o nosso objetivo, sabe, também é, pelas lives da Missão Dakar, motivar jovens para serem missionários de curto prazo, 2 semanas, 3 semanas, de médio prazo, 1 ano, ou de longo prazo, que foi o seu caso, de 5 anos. E o máximo de tudo seria assim, missionário para o resto da vida. Sim. Tá? Bom, eu sei que você já foi, digamos assim, um missionário e que você está, no seu coração ardendo, você está doidinho para ir para o Japão, né? Sem dúvida. Porque, afinal de contas, você já foi missionário, né? Bom, então, Quando o bichinho morde, não tem jeito, você não fica tem jeito, infectado não ali. tem jeito, não tem jeito. Yuri, você mandou para a gente aqui no Brasil uma experiência pessoal que você teve na Mongólia e que repercutiu bastante, tá? Só que é possível que alguém não tenha visto, né, o seu relato no Provai Verde. Por favor, eu gostaria que você relatasse, tá? Que experiência Deus deu para você de modo assim especial na Mongólia. Ok, pastor. Quando nós íamos para essa região, que nós conversamos bastante aqui, essa região de Nisir, onde foi plantada essa igreja, eu não tinha carro até então, e sempre andando de ônibus. E quando nós passávamos de ônibus sobre uma ponte, essa ponte ela passava por cima do rio da capital, que é o rio Tol, e esse rio fica congelado durante 9 meses do ano. Então, todos 9 meses do ano. Então, você já percebeu que para fazer batismos lá, nós temos um tempo bem reduzido, né? Então, toda vez que o ônibus passava por cima da ponte, me chamava a atenção, porque, obviamente, você passando em cima de um rio congelado, sempre você quer olhar, né? Chama atenção. E sempre que eu olhava para o lado direito, eu via ao longe, né, a comunidade onde nós estávamos querendo plantar a igreja. Várias dessas tendas, né, das girs, então tinham muitas girs ali, só que se destacava uma casa. Ela não era uma gir, não era uma tenda, ela era uma casa de alvenaria, só que ela ficava no alto de um monte. E aquilo me chamava muita atenção pela curiosidade. Poxa, por que essa pessoa construiu aquela casa justo no alto daquele monte? E aquilo eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, ali tem uma família, pessoas com necessidades, com sonhos, com problemas. Quer dizer, como que o evangelho vai chegar naquele lugar? Eu me lembro que eu ficava pensando isso me trazia uma certa angústia. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, mande pessoas ali para pregar o evangelho, eu não consigo imaginar. E de repente Deus começou a falar comigo, meu amigo, quem tem que ir é você. E aquilo, sabe, um peso de responsabilidade eu comecei a sentir. Toda vez que eu passava, eu olhava para aquela casa e aquilo me dava uma sensação de eu tenho que ir lá. E eu comecei a tentar ir, de fato. Eu comecei a buscar encontrar essa casa, mas essa comunidade é uma comunidade pobre e é como se fosse uma espécie de favela, né? Então não tem muita ordem as ruas e tudo mais, são, sabe, coisas muito assim, sem muita localização de placas e tudo mais. Então eu não conseguia encontrar a casa. E vale destacar que era chão de terra batido. Então essa terra batida vira gelo. Então você literalmente ia escorregando e com a temperatura de menos 30 graus, você não consegue ficar muito tempo exposto a esse frio, porque sua orelha começa a quase que necrosar, né? As pontas dos dedos, enfim, é uma situação muito desconfortável que, de fato, você pode até perder partes do seu corpo. Como muitas pessoas da Mongólia não têm, né? Partes do dedo, enfim, é comum isso na Mongólia. Então, eu tentava durante 30, 40 minutos e, literalmente, a minha resistência física não me permitia continuar. E eu desisti. Eu tentei fazer isso, pastor, durante meses, tentar encontrar essa casa e não consegui achar. Até um determinado momento que eu, literalmente, desisti. Sabe quando humanamente a gente perde? E isso foi para mim uma grande lição. Eu falei, Senhor, Joga a toalha. Joguei a toalha, eu falei, só que eu joguei a toalha da minha parte. Eu falei, Senhor, eu não consigo, eu tentei, eu fiz o máximo, eu não consigo. Agora, se o Senhor colocou no meu coração a respeito daquela casa, o Senhor vai dar um jeito, que o Senhor dê um jeito para aquelas pessoas conhecerem a Ti. E o meu coração continuava ardendo toda vez que eu via aquela casa, eu orava por elas. Quando fizemos aquele trabalho no galpão, que eu te falei, que começamos a fazer todo um projeto maior e pregando o Evangelho todas as noites, uma senhora chamada Yandin, de 81 anos, começou a ir todas as noites para o projeto e ela sentava na primeira fila. Agora você imagina que a pregação era mais ou menos assim, olha, contando uma história. Olha, tinha uma jovem chamada Maria, não era casada, ela era virgem.
E ali, ela, mesmo sendo virgem, ela engravidou. Como isso é possível? Aí eu me lembro que a Yandinha fazia assim... E tal. Então, eles estavam... parou aqui meu fone. Eles estavam conhecendo, né, a história simples do Evangelho, sabe? E os olhos dela brilhavam, pastor Natanael. E me chamava muita atenção a idade dela, né? Mas o Yuri, é o seguinte, o que você está contando é muito bonito, é sensacional. Ou seja, você pregava o Evangelho de uma forma mais simples que pode haver, contando história. Sim, sim. Sim, era justamente a narrativa mesmo, era narrando a história do Evangelho, né? Do amor de Deus ali. De forma muito simples, falando da criação e tal, enfim. E aí, essa senhora vinha todas as noites. E eu comecei a me relacionar com ela, ela era muito carinhosa e gostava muito do meu filhinho também, o Kawai, né? E um determinado dia, ela me convidou para ir na casa dela. E ela falou, Baksha é professor em mongol. Baksha, mané direrê, significa, por favor, venha na minha casa. E eu falei, tá, claro, tiste, claro que eu vou. E aí marcamos no domingo. Fui lá no domingo, no final de linha do bairro, né? Peguei um ônibus, parei lá no final de linha, onde eu sempre parava e começava a procurar aquela bendita casa que eu nunca tinha achado. Ela se encontrou comigo e fomos andando pelas mesmas ruas. Mas ela, com 81 anos, ela tinha uma agilidade e um vigor inacreditável. Ela ia muito rápido e ela era acostumada a andar no gelo. E eu caí umas 3 vezes, ela olhava para trás e dava risada de mim, fazia hora de mim. E falava, Nashir, os mongóis não fazem assim, não. Eles fazem assim, ó. Nashir, venha. E aí a gente foi andando. Pastor, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu já não sentia mais minha orelha, eu com gorro, eu com um cachecol cobrindo o meu rosto, só o olho de fora, luva, um casaco grossíssimo, mas eu não sentia mais minhas mãos. E eu, Yandinho, cadê que não chega essa casa? E ela, calma, tá chegando. E finalmente nós chegamos perto do rio. Eu nunca tinha chegado perto do rio ali. Eu falei, olha só o rio. E aí, quando eu vi o rio, foi o tempo que ela disse assim, Baksha, professor, ali está a minha casa. E ela apontou para o alto. E quando eu olhei, era a casa. Qual não foi minha surpresa? Era justamente aquela casa que eu vinha orando há meses, né? E eu me lembro que eu me emocionei, porque tipo assim, humanamente impossível, né? Achar que aquilo era uma coincidência. Eu pude ver claramente a mão de Deus ali. Foi uma providência. Totalmente. E a única atitude que eu tive, eu me segurei para não chorar, porque na Mongólia o homem não pode chorar, sabe? Você tem que ser sempre guerreiro e tal. Aí eu segurei, eu sou muito emotivo, segurei ali, mas aí eu peguei o celular, saquei rápido do bolso, porque se o celular ficar uns 30 segundos fora, ele apaga por causa do frio, né? Então eu saquei rápido do bolso e tirei uma selfie. Alguém já deve ter visto no meu Instagram, vocês podem ver aí essa imagem. A imagem da casa ao fundo, exatamente no momento. Qual foi o resultado desse contato? Rendeu alguma coisa? Aí, entenda, eu não contei para ela, obviamente, essa história no início, né? Fui na casa dela e, assim, emocionado com tudo aquilo que estava acontecendo, conheci a família, toda aquela família que eu ficava imaginando quem era, eu estava vendo, né? Comi junto com eles, né? E comecei a me aproximar deles, trouxe minha família depois na casa deles, a gente começou a frequentar muito a casa deles e começar a dar estudos bíblicos para ela, né? Pastor, por incrível que pareça, aquela casa que para mim simbolizava o maior desafio missionário que podia representar ali naquela minha região, ela se tornou o primeiro pequeno grupo nosso ali. O primeiro pequeno grupo que se abriu. Que legal. A Yandinho foi batizada com 81 anos de idade e, a partir dela, outras amigas delas da região começaram a frequentar o pequeno grupo, foram batizadas e outras casas daquela região se abriram com um pequeno grupo. Isso foi justamente o que formou a base da nossa comunidade. Foi logo após isso que realmente nós solidificamos ali o plantio da igreja, né? Tudo começou justamente com aquela casa que se tornou o primeiro pequeno grupo. Yuri, maravilhoso. Que experiência espiritual, evangelística, tão inspiradora. Obrigado, tá? Amém. Por você repartir com a gente. Obrigado mesmo. Yuri, o tempo está correndo. Nós temos que nos encaminhar para a nossa despedida. Yuri, uma frase de missão. Pastor, existem várias frases de efeito, né? De grandes missionários, enfim. E eu sei que você sempre tem compartilhado isso. Mas eu gostaria de dizer uma frase que, para mim,
representa muito o que nós precisamos fazer como discípulos de Cristo. E todo verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como missionário. Pode ser na Mongólia, pode ser no Brasil, em Senegal, não importa. Essa é a minha. Pois é, não importa. Mas a frase que eu gostaria de dizer que justamente representa isso é o seguinte: nós como discípulos e nós como igreja precisamos ser ao mesmo tempo biblicamente fiéis e culturalmente relevantes. Então, é isso que eu gostaria de destacar. Nós precisamos ser, ao mesmo tempo, biblicamente fiéis e culturalmente relevantes, se quisermos, de fato, cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Maravilhoso. Agora é o seguinte, verso da Bíblia que você ama de coração. Ok. São vários, né? É difícil a gente realmente escolher um verso bíblico apenas, mas eu vou citar para vocês aqui um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o verso 11, quando Paulo ali está discutindo sobre as questões das dissensões que haviam na igreja de Corinto, né? Divisões que haviam, partidos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Quem foi que plantou a igreja, quem foi que pastoreou a igreja, né? E a gente, como missionário, não pode trazer para nós esse tipo de mérito ou vanglória ou coisa desse tipo. E para mim, esse verso ele sempre me mantém centrado no foco, no trabalho que nós precisamos fazer, que é 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da missão, ele é o fundamento da igreja, e se nós realmente lançarmos a semente do evangelho sobre esse sólido fundamento, sem dúvida alguma, o trabalho que for realizado prosperará, porque Deus é quem dará o crescimento. Yuri, olha, foi maravilhoso, foi inspirador ter a presença do meu ex-aluno do primeiro semestre de 2003, isso mesmo, né, na FADBA. Tá? Sim. Que legal ter você aqui. E eu me lembro quando eu fui na FADBA e você chegou para mim e disse assim um dia: eu queria fazer missão. Quando é que eu vou poder fazer missão? Etc. Tal. Eu me lembro direitinho que você manifestou um desejo, mais de uma vez. E não é que Deus deu para você a oportunidade de ficar 5 anos num país assim, totalmente diferente da nossa cultura, tá? E você teve um êxito, e louvado seja Deus pelo êxito que você teve. Eu quero te agradecer por mais uma coisa. Você entrou em contato comigo, falando da missão Dakar, certo? Sim. E você prometeu uma doação. E você cumpriu com a palavra. Então, Yuri, obrigado por você ter feito a sua doação para a missão Dakar, que é o centro de influência, com consultório médico, dentário, escola também para alfabetizar adultos, vacinação infantil, a escola que está incompleta, que nós queremos concluir, e a clínica de Niaguis. Então, muito obrigado por você ter dado a sua contribuição, foi muito legal. Tá? E, Yuri, que os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, também possam fazer a sua contribuição, entrando, né, no perfil do Instagram da Missão Dakar ou do Facebook, tá? E tem uma plataforma lá, é fácil, pode ser através de cartão de crédito, boleto. A conta é complicada, é muito complicado, mas é melhor cartão de crédito e boleto, tá? E a gente agradece de coração a todos aqueles que já deram sua contribuição, que estão dando, tá? E a gente agradece a você por ter dado esse tempo para nós nessa noite, tá? Um prazer. Yuri, que Deus abençoe o teu ministério. Amém. Tá bem? Amém. Aí na FADBA e depois lá, né, no Japão. Você pode terminar, nós temos 1 minuto. Você pode terminar com uma oração, um pedacinho em mongol, depois você traduz para nós, tá bom? Claro, claro. Vamos orar. Oremos então. Tengert Bavavmen, in Shinodrikuksund Mashiba Irsla, Bidnit Zabrilik Sonsot, Bidnig Emigo Tilare, Yesuse, Odo Bidnar Bible Sodlar Kachpen, Tarion Sun Seu Goch, Teni Mergenohan Bidet Hikteben, Urin Huge Bideduksun Mashiba Irsla, Yesusinir Det Zabirsla. Amém. Querido e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados de teus filhos. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, perdoa os nossos pecados. Que o
Que legal. Que legal. Yuri, tá acabando o nosso aqui. Tá acabando.